hashtag 008, Apocalipse, estudando as profecias. Agora vamos ver quanto à expressão o príncipe dos reis da terra. São Paulo, na epístola aos Efésios, diz: ele foi posto à direita de Deus nos lugares celestiais, acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Esse só pode ser o Cristo de Deus. Essa expressão, o príncipe dos reis da terra. Então, a gente vê aí como no capítulo, está no livro dos Salmos, capítulo 2, que trata do reinado do ungido de Deus, do Cristo. Versículo 8 e 9. Eu te darei as nações da terra por herança, com vara de ferro as regerá, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então ele dará quem? A esse príncipe. Quem é o príncipe? Jesus. Isso é o poder de Deus dado a Jesus. Bom, quanto à expressão, aquele que nos ama, o amor aqui na terra muda conforme os interesses dos homens. É muito diferente do amor que Jesus nos exemplificou, né? Lá no seu evangelho. Se um ente querido ama mais um do que o outro, certamente dirigirá benefício mais para um do que o outro. Não tem nada a ver com o amor do Cristo. O amor humano é o amor humano. Agora, justamente na frase seguinte está o grande exemplo do amor do Cristo por nós, né? Quando ele diz: em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Ele mesmo diz: ninguém tem maior amor do que este, dar a sua própria vida, né, pelos seus amigos, e deu até pelos inimigos, né, porque muitos daqueles que estavam lá, ou todos aqueles que estavam lá crucificando Jesus, ou torcendo para isso, de alguma forma colaborando para isso, Jesus estava dando um exemplo para eles de amor. Foi Jesus quem morreu por nós, né? Então, agora, quanto à expressão, ele nos constituiu reis e sacerdotes para Deus, o seu Pai, nosso Pai, né? Veja que do leproso, do pecado, somos purificados aos seus olhos. De inimigos somos não só feitos amigos, mas elevados à posição de honra e dignidade. Esta purificação, esta exaltação real a que este estado se refere no futuro, e porque só gozaremos destas bênçãos em alto grau ao lado do nosso mestre, com merecimento, com esforço, com trabalho, com sofrimento, né? Vamos ter que reparar nossas falhas, como estamos fazendo aqui nesse mundo, né? Ninguém está aqui vivendo mar de rosa, todo mundo tem seus percalços, né? Quanto à expressão, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, essa libertação que nos levará à redenção ocorre de forma dinâmica e progressiva, à medida que, pela eliminação dos nossos espíritos e pelo resgate das nossas dívidas, pela correção das nossas falhas, né? Pelo conhecimento da verdade, que é o mais importante, né? Que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Jesus que disse isso, que ele nos trouxe, ela vai ocorrer naturalmente à medida que vamos nos aprimorando moralmente, né? Então, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, pelo exemplo dele, se imolar na cruz e por tudo que ele trouxe de conhecimento para nós, pelo ensino da verdade. Quanto à expressão, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Esta é uma expressão foi proferida pelo profeta João, que consegue enxergar a grandeza do poder do Cristo na eternidade, né? Então, essa é a expressão direta do profeta, né? A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. No capítulo 1, versículo 7,
Estamos falando do Apocalipse aqui. Quanto à expressão, eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, o amém. Esta profecia está também nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9. De 9 a 11, pode ir lá conferir. Vem nas nuvens como para o céu subiu, da mesma forma que ele, quando ele está lá pregando aos 500 galileus e chega 2 anjos e próximo de alguns ali fala isso aqui. Vem, ele vai retornar, como foi para o céu, pelas nuvens, né? Dessa mesma forma, a volta do Cristo será. Jesus não virá mais para ser imolado, para passar por tudo aquilo. Agora ele vem com a vara de ferro, né? Como julgador, como juiz. Então, não é vingança, é como juiz, julgar cada um de acordo com as suas obras. Então, a vinda do Cristo será visível e virá mesmo da mesma maneira como subiu. Esse é o resumo desse pensamento. Agora, no Apocalipse está ditado nesse momento, né, que todo olho verá. Essa explicação é simples, não é difícil de entender. Por exemplo, todos que estiveram no planeta Terra, né, que vieram para cá, foram recebidos por Jesus. Deus transferiu para Jesus essa multidão de espíritos, que entre encarnados e desencarnados está na conta de mais ou menos entre 25 a 30 bilhões de espíritos, sendo que a gente sabe que só tem 8 bilhões e pouco encarnados agora, vamos dizer, mais ou menos até 9 bilhões, a maioria está no mundo espiritual transitório. Alguns não voltarão mais para cá, porque já estamos entrando numa fase de seleção. Então, todos que estiveram no planeta Terra ou no mundo espiritual e que estarão no momento da sua volta, né, verão Jesus. Mesmo porque o espírito não enxerga com esses olhos aqui. A visão do espírito, ela é omnidirecional. Nós já falamos isso em outro capítulo, né? Como o espírito enxerga. Então fica bem entendido que será um evento que será visível em todo o planeta e no mundo espiritual. Será como o brilho, o resplendor do relâmpago, quando fulgura do Oriente ao Ocidente. Está no Evangelho. Então, a gente vê, está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a sua vinda. Está lá. E quem disse isso? Jesus que disse isso. Né? Não é? É o Evangelho de Jesus segundo Mateus. Então, será como um som de trombeta que penetrará até as mais recônditas profundezas da terra, como uma voz potente que despertará os santos, aqueles que dormem nos seus leitos de pó, transitoriamente e provisoriamente. Essa é a linguagem daquele tempo, mas a gente sabe que nenhum espírito fica aí, nenhum espírito que se elevou fica aí dormindo parado, está sempre em atividade. Então essa é uma expressão que conota as ideias concebíveis naquela época. Né? Então nós vamos ver também aqui, confirma o apóstolo Paulo na epístola, a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo ao som da trombeta de Deus. Quer dizer, quem vai trombetear de novo a vinda de Jesus à terra é João Batista, que é o arcanjo Miguel, né, que está sempre vindo à frente dele, anunciando Jesus. É o estafeta do Cristo aqui na terra.